Queridos, boa noite. Vamos dar prosseguimento, né, à série que a gente começou hoje pela manhã, sobre o Sermão do Monte. Como eu disse, a gente fez uma série de sermões sobre a criação, e na criação a gente tem um parâmetro do objetivo de Deus para a nossa vida. O seu conteúdo teológico é absolutamente fundamental, tanto que Jesus resgata esse conteúdo, tá? E o Sermão do Monte, eu vou repetir o que eu já disse pela manhã. O Sermão do Monte, pela sua especificidade, que Mateus reuniu esse conjunto de ensinos de Jesus nesses capítulos, né, no início do seu evangelho, ele constitui uma fonte que é considerada a principal fonte para a gente compreender a proposta de Jesus na relação do ser humano com Deus, com o próximo e até consigo mesmo, tá? E lembrando que os evangelhos não são uma biografia, porque uma biografia você faz toda uma sequência histórica do relato. Biografia, o evangelho é uma proposta teológica. Então, não significa que Jesus falou todos esses ensinos numa sequência, mas que Mateus reuniu aqui porque ele julgou que esse conteúdo todo junto faz todo sentido para tudo quanto ele vai estruturar no seu evangelho. Já Lucas distribuiu isso, né, esses ensinos em outros momentos. João ignorou, assim, não abordou. Marcos também não. Perceba que cada um seleciona materiais conforme o seu objetivo teológico, tá? Porque, como disse João, teria muito a se falar sobre Jesus e não caberia nos evangelhos. É uma seleção teológica segundo o objetivo do relato, né? O objetivo do evangelho. E aí, meus amados, pensando na percepção que a gente precisa ter da gente, no outro sermão eu disse sobre a importância da ressignificação dos valores sociais, e a gente conversou sobre isso nas bem-aventuranças. Uma ressignificação dos alvos da vida, falando sobre a proposta proposta por Jesus de que o nosso alvo seja a glorificação de Deus e por meio do ser sal e luz do mundo. A gente falou isso pela manhã. E aí, Jesus ele fala mais à frente sobre a importância da gente praticar, viver e ensinar os valores do reino. E aí, a partir disso, ele começa no verso 21 a fazer uma releitura ao que foi dito nos mandamentos. Ele começa falando assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E aí ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança. E ele situa essas orientações não só no campo da prática, no exercício, na manifestação dessas ações, né? Então, por exemplo, no verso 21, diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E aí ele fala sobre ações a serem feitas. No verso 27, vocês também diz sobre o adultério: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E diz ainda:
Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. E aí continua dizendo sobre o divórcio, juramentos e a vingança. Queridos, isso que Jesus ensina nos leva para um outro lugar. Depois a gente vai ver sobre a percepção do outro, que também isso aqui é bonito demais, para como que tem uma proposta de percepção do outro a partir disso. Mas pensando na gente, quando você ouve esses mandamentos, né, você, não sei se você chega a isso, mas se você for honesto com você sabe que você não consegue cumprir isso. Porque ele diz assim, olha, se você olhar para uma mulher, o escrito todo, gente, é escrito para homem, tá? Se fosse numa sociedade como a nossa, seria falado, se você olhar para um homem ou para uma mulher, você é homem, mulher, né? Mas nessa época o escrito era para os homens, que a mulher era analfabeta, enfim, e os homens poucos eram alfabetizados, mas eram os homens. Então, é escrito para os homens. Se você olhar e desejar, isso equivale ao adultério. Se você olhar e se irar contra o seu irmão, isso equivale ao homicídio. Se a sua palavra, o seu sim, não equivaler ao sim, e o seu não equivaler a um não, isso equivale à mentira. Gente, é até da cultura do brasileiro, pelo menos do carioca. Rapaz, que saudade, saudade. Vamos nos ver, hein? Tá, me liga. Você não quer que ligue. Até um modo de educação, no contexto do carioca. Vamos nos falar, hein? Você não está falando que você vai ligar, mas não vai. Não estou falando que seja sempre assim, não. Mas muitas vezes é. E aí, está na cultura isso, mas também está em outras práticas. O nosso sim, estou bem hoje, você acha que eu estou bonito? Estou bonita? Aí você não acha, você vai dizer, não está bonito. Normalmente você fala, você está feliz com a sua, você vai falar alguma coisa. O nosso sim não é sim, o nosso não é não o tempo todo, porque é insustentável, até uma banalidade dessa, quanto mais as coisas sérias. Quanto mais as coisas sérias, que a gente omite as pessoas, né? Não só nos ambientes de trabalho, até nas relações pessoais, as pessoas chegam para a gente, pessoas próximas, falam assim, está tudo bem? Você está mal. Aí você fala, não estou caminhando nada, você está se arrastando. Mas você não diz. Você não diz. Nem sempre o nosso sim é sim, o nosso não é não, e é difícil demais viver isso. Quem já não adulterou na mente? Quem nunca matou alguém na mente? Quem nunca mentiu nessa perspectiva? Quem nunca se vingou? Entende? Que se a gente for olhar, há uma impossibilidade de plena coerência. Num determinado momento da cristandade, na ênfase sobre a sexualidade, né, naquela mistura que teve no cristianismo inicial com a filosofia grega, então a ênfase foi na sexualidade, e nós somos herdeiros dessa mistura entre o pensamento grego e o cristianismo. As pessoas tomaram isso literalmente e falaram assim, não, a gente não pode pensar. Então, o ensino que foi sobre cortar parte do corpo, teve gente que se castrou, né? Orígenes e Clemente, dois grandes teólogos cristãos, se castraram, porque não conseguiam deixar de pensar e levaram literalmente. Teve cristãos que cortaram os dedos da mão para evitar a masturbação. Né? Há vários relatos dos anacoretas, dos monges do deserto, que iriam para suas vidas solitárias,
Então, tem histórias as mais absurdas, de um que nunca mais tomou banho, porque era o modo dele evitar os seus desejos sexuais, porque não consegue, está na mente. Tinha um que ensinava que você não pode, para você não pensar numa mulher e desejá-la, você não pode pensar, por exemplo, na sua prima, porque depois de pensar na prima, vai pensar em outra mulher. Mas você também não pode pensar na sua irmã, porque se pensar na irmã, vai pensar na prima, que vai pensar em outra mulher. Mas aí você não pode pensar na sua mãe, porque se pensar na mãe, vai pensar na irmã, que vai pensar na prima, vai pensar na outra mulher. E essas pessoas não podiam nem orar pela mãe, porque se orasse pela mãe, abriu uma brecha mental para o desejo. Entende como que, se você for tentar levar na literalidade, isso te leva a uma impossibilidade, a uma prisão. E os relatos são diversos dessas tentativas de controle. Se for pensar em irar, você não pode ver televisão, jornal nem pensar. Você vê jornal, você quer matar alguém, ou vai ficar com raiva de alguém, você vai ficar assim, fulano merecia alguma coisa. Mas aí como que você trabalha num ambiente coletivo? Você vai ter que ser profissional liberal, porque se você trabalhar num grupo, você vai se irar. Mas se você for profissional liberal, dependendo da sua profissão, entende? Você não vai poder casar também, quem é que não fica irado com o cônjuge em alguns momentos? E com a família do cônjuge? Nem pode ter família, porque quem não vai ficar irado com a sua família? Entende que, se você for levar para não poder realizar essas coisas, o único caminho é se afastar completamente da vida. Mas se você se afastar completamente da vida, você leva as suas memórias, e aí você vê nesses exemplos dos monges do deserto, que eles não podiam nem lembrar da vida. Perceba que é absolutamente impossível a gente exercer essa coerência. É absolutamente impossível. E se você exigir de você a plena coerência, você se perceberá em erro todo o tempo. E, aliás, é isso mesmo. Entende? Diante de Deus, não há um justo sequer. Diante de Deus, não dá para você orar assim, Senhor, se eu pequei. Não dá para orar assim. Diante de Deus, dá para eu falar assim, Silvéria, se eu errei contra você, aí eu posso, com a Silvéria, com vocês. Agora, diante de Deus, eu não posso falar, Senhor, se eu pequei. Não tem como, porque os meus desejos encontram-se desalinhados aos desejos de Deus, em alguma esfera, se não em todas, numa certa medida, o que nos levaria a uma culpa insuperável, que foi isso que é uma herança, que a gente traz dessa pretensão de alcançar isso aqui. Então, nós cristãos somos percebidos, pelo menos em algumas esferas da sociedade, como um grupo mergulhado na culpa, que prega a culpa. Por quê? Porque se essa é a pretensão, eu estou em permanente culpa, porque ninguém realiza isso. E se eu tenho que ser coerente, plenamente coerente, o único recurso para mim, o único resultado possível é a culpa. E essa foi o caso concreto de muitos, por tanto tempo na história, foi a minha história na adolescência, todinha, juventude, até eu ter um outro modo de pensar
a percepção sobre Deus. Porque sempre foi na culpa, porque eu fui honesto comigo. E eu vi que eu nunca estava aqui. A minha mente, a não ser em raros momentos, ela não me permitiu falar assim, que legal, eu só estou desejando coisa boa. Entende? Mas é muito difícil no mundo que a gente vive, em vários campos, aqui. E aí, ao mesmo tempo que nós somos confrontados a uma impossibilidade, nós somos instigados, convidados a sermos coerentes. Jesus chega e fala assim, no verso 43, eu vou ler até o 48, diz assim, olha só, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai, de seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, olha como que Jesus conclui. Sejam perfeitos, como perfeito é quem? É o Pai Celestial de vocês. O parâmetro colocado por Jesus é Deus. Ou seja, é uma impossibilidade. Diante dessa impossibilidade real e concreta, você pode chegar à conclusão seguinte: então, meu querido, eu posso fazer o que eu quiser, porque é impossível. Mas não é o espírito do sermão. O espírito do sermão, do ensino de Jesus, é que, de fato, a gente busque essa plena coerência, porque ela nos orienta no modo como a gente deve perceber o outro. E a gente vai ver isso depois. Mas também nos orienta o modo como a gente deve perceber a nós mesmos. E qual é o modo que a gente precisa perceber a nós mesmos? Que essa busca de coerência, ela é inalcançável. Mas apesar de inalcançável, inatingível, ela é uma busca permanente. É algo que eu não vou alcançar, mas é o que eu vou buscar. Se é alguma coisa que eu vou buscar e não vou alcançar, ou eu vou cair na culpa, que é onde muitos cristãos ficam, ou eu vou cair aonde? Na graça de Deus, que é onde Jesus nos chama. Aliás, ele chega a falar o seguinte, olha, que o que deve orientar nossa prática é o fazer bem às pessoas à semelhança de Deus. E qual é o modo de Deus? É que Deus faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. Ele trata de forma igual o bom e o mal. Algo absolutamente impossível para mim e para você. Mas é na graça de Deus, no reconhecimento da minha impossibilidade de alcançar. E ao invés de eu desistir porque é inalcançável, ou ficar com uma vida destruída na culpa, porque o sujeito que vive culpado é um sofrimento terrível, eu posso cair na graça de um Deus que me acolhe. De um Deus que olha e reconhece que no reino onde Deus reina, no reino de Deus, nesse espaço existencial onde Deus reina, quem ali entra são pessoas
marcadas pela incapacidade da coerência. São pessoas marcadas por uma falência nos seus elementos mais fundamentais, que são seus desejos, nas suas intenções. A gente viu de manhã, na sua percepção dos valores, do que é importante na vida, nos seus alvos de vida. Eu que estou marcado por uma falência, por uma incapacidade de poder entrar, porque eu me encontro marcado pelo erro, eu sou convidado para participar pela graça, que me livra da culpa, não porque eu fiz o certo, mas porque Deus, sabendo que eu não tenho como produzir plenamente o certo, Ele me acolhe como filho. Essa dimensão da espiritualidade que vem a partir do Sermão do Monte, de que é absolutamente impossível alcançar, mas é absolutamente necessário buscar, é que orienta a vida da gente, e só é possível pela graça. Porque se não for pela graça, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que virar um grande ator, um hipócrita, que vai para as pessoas ao redor fingir ser o que não sou, um grande moralista que vai exigir performances sociais inalcançáveis, mas que na minha vida pessoal eu não sou nada disso, porque ninguém consegue ser. E para os antigos de igreja, vocês aprenderam que tinha que ser, pelo menos assim foi comigo. E aí, como tinha que ser, o único recurso, o único lugar para viver é na culpa, ou na hipocrisia. Qualquer um dos dois é horrível para viver. E qualquer um dos dois, você está longe das pretensões do reino, que é da graça. Portanto, por coerência, todos estariam fora do reino de Deus. Por coerência, todos estaríamos fora. Por coerência, não há nenhuma possibilidade, por isso que no desdobramento a gente vai ver isso, no Sermão do Monte, nenhuma possibilidade para arrogância ou julgamento sobre o outro. Por quê? Porque se o outro faz algo, eu faço outro algo, e se eu não faço porque eu não tive oportunidade, porque eu não tive coragem, porque, entende? Porque o desejo esteve em mim, eu só não consegui efetivá-lo, por algum motivo, e ainda bem que não conseguiu, é ótimo não conseguir mesmo, tá? Mas que o outro fez por alguns motivos, e você não fez por outros motivos, né? Os exemplos são vários, e as possibilidades são várias na vida da gente. A entrada e a permanência no reino de Deus, portanto, só é possível e só se dão por graça. Se não for na concepção da graça, o Sermão do Monte vira um compêndio ético, um conjunto de ensinamentos do certo e do errado, e não é isso. O Sermão do Monte é um projeto existencial, é um modo de você passar a se olhar no espelho de um outro modo, é um outro modo de olhar para as pessoas que estão com você, e é um outro modo de olhar para Deus e essa relação com Ele. Não é assim, não posso ou posso. É para mostrar minha falência, minha incapacidade, mas o que eu devo buscar. Porque, de fato, eu devo buscar olhar para as pessoas sem exigir delas o que eu não tenho. Aí é muito fácil ficar irado com o erro do outro e passar pano no meu. E dizer que o erro do outro é muito mais grave do que o meu. Enfim, perceba que é um outro modo de olhar para as relações e para si.
É isso que o Sermão do Monte nos convida, e aliás, a proposta de Jesus não é um conjunto de ensinamentos éticos, é uma proposta relacional, tanto assim que alguns leem o Sermão do Monte como um substrato, um conjunto de materiais que fundamentam uma postura revolucionária no mundo. Então, o Sermão do Monte é um conteúdo que alguns setores da sociedade valorizam muito, porque propõe muita igualdade, muita justiça. Então, pega isso como uma base de revoluções sociais, de mudanças sociais. A repercussão pode ser essa, não tenha dúvida. Mas o objetivo é reposicionar a nossa relação com Deus. E aqueles que o tomam literalmente, entram na culpa. Outros, tomando literalmente, falam que esse texto não é para o cristão, é só para o milênio. É uma confusão danada. Por quê? Porque ao tomar literalmente, ele não tem lugar. Mas ao tomar como proposta do que eu quero ser, como eu quero me perceber e perceber o outro e a minha relação com Deus se estruturar, o Sermão do Monte faz todo sentido para nós hoje. Não como realização, mas como espelho para o meu mal, perceber o outro e a minha relação com Deus. E que só se fundamenta nesse Deus que faz a chuva cair sobre justos e injustos. E lembrando que aqui a gente está falando num contexto onde a chuva é pura bênção. Se fosse aqui, eu acho que Jesus não daria o exemplo da chuva, pelo menos não hoje. Depois de ontem, ele daria outro exemplo. Não daria da chuva como exemplo. Mas numa área seca e desértica, como lá em Israel, a chuva é um ótimo exemplo. E se a graça a nossa percepção sobre nós e sobre outros, sobre a sociedade, inclusive, deve ser orientada pela graça. Perceba o desafio. Eu olhar para mim, olhar para os outros e para a sociedade e falar assim, o que precisa orientar meu olhar é a graça. Com toda a contradição que isso traz, como que isso é possível, enfim. E reconhecendo que é pela graça, calcado na graça, isso nunca se alcança. É utópico. E aí, meus amados, exigir do outro o que ele não tem a dar é distante da graça. Desejar que o outro produza o desejável faz todo sentido. Exigir é inexequível. E aí eu termino lembrando das nossas relações as mais íntimas e pessoais. Todos passaram, que já têm mais idade, passaram por aquele momento em que você olhava para os seus pais como grandes heróis, e isso houve uma desilusão necessária. Apesar de ser triste para os pais, mas é necessária. Porque pai e mãe não são esses heróis todos. Que seria um peso terrível, inclusive. Mas chega um momento da vida, da nossa imaturidade, que a gente exige a coerência do outro. E chega a dizer que fica decepcionado e desiludido. Desiludido necessariamente, que a gente precisa se desiludir dessa ilusão de plena coerência do outro. A desilusão é absolutamente necessária. Mas para a gente chegar num outro lugar, se você ficar exigindo que o seu cônjuge, pai, filho, mãe, irmão, seja lá quem for, com quem você convive, seja plenamente coerente, você está fora do espírito do Evangelho, que tem na graça a orientação principal. Ninguém responde às suas necessidades e expectativas, nem você, e nem com quem você convive.
que haja misericórdia sua sobre você. E essa é a pretensão inicial de hoje. Que haja misericórdia sobre você. Você não é e não será tudo isso que gostaria de ser. Que haja misericórdia, mas que não haja acomodação, que você busque sim, como Jesus nos aponta, buscar, mesmo sem alcançar, mas que haja misericórdia, meu querido, e que você se perceba falho, mas abraçado por um Deus de misericórdia, porque no reino dele, no reino de Deus, nós somos vistos com toda a nossa pecaminosidade, somos chamados de santos. Somos vistos em toda a nossa contradição, rebelião, com toda a nossa insurgência recorrente do senhorio de Deus na vida da gente, a gente querendo se mandar, colocar Deus aqui do lado, e apesar disso, Deus nos chama de filhos, amados e queridos. Esse é o reino dele. E é nesse espírito que eu vivo. Que Deus te livre da culpa dos seus erros. Porque muitos outros erros virão pela frente. Que haja culpa para reconhecer o erro e depois mergulhar na graça. E se livrar da culpa. É assim é o reino dele. Porque ninguém chega às pretensões que caberia se não houvesse o pecado no mundo para a gente viver. Que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça, direção e que sejamos orientados pela misericórdia e reconhecendo que somos o que somos, buscando ser melhor, sem se acomodar, mas somos o que somos. Amém? Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos dê da tua graça, da tua direção. Eu peço a tua misericórdia sobre a vida de cada um. Nós somos falhos, mas melhorando, Pai. E eu peço que o Senhor nos dê essa percepção e essa busca. Não pela nossa força ou capacidade, mas pelo teu Espírito. Eu peço que o Senhor nos dê a humildade ao olhar no espelho e ao olhar para os outros. Que o Senhor nos dê a graça da liberdade da culpa, porque o erro é inevitável. Que a gente não se acomode, porque o erro produz mal e dor a nós e ao outro. Que o Senhor nos ajude, Pai, a produzir o bem. Que o Senhor nos ajude, Pai, a produzir o bem para nós e para os outros. E eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a sua proposta, Pai, que liberta, conforta e traz vida. Abençoa cada um aqui em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Amém, Deus.